Oi, amoras, tudo bem? Hoje nosso cenário é um pouco diferente, não tô com aquela luz nem aquela câmera perfeita, porque eu tô gravando no meu celular e eu tô no meu quarto. Pra quem sabe aí que tá me acompanhando aqui agora, né? Eu tô parida, né? Tem aí que menos de uma semana, tem 6 dias. Então, esse processo é um pouco complicado. Esse vídeo ele vai ser um pouco mais longo, mas para quem quer informação e quem quer saber sobre a cultura aqui, eu vou relatar o meu parto. Vou relatar algumas outras coisas e no fim desse vídeo eu vou responder algumas perguntas também que algumas seguidoras minhas do Instagram deixaram. E isso talvez possa tirar sua dúvida também, caso você tenha alguma dúvida. Tô sem maquiagem, tô com meu rosto normal, tô inchada. E eu vou contar um pouco de como tá sendo essa experiência aqui na Coreia, porque é a primeira vez que eu tô pari aqui, né? Meus 2 primeiros filhos, pra quem não conhece, eu tenho 2 primeiros filhos, e todos os dois nasceram no Brasil. E aqui na Coreia é a primeira vez que eu tive neném. Então, tem muita coisa diferente, tanto na maternidade quanto na questão de quem tem normal e quem tem cesárea. E eu vou falar sobre o relato, né? E se você caiu aqui de paraquedas, não conhece meu canal, fique atento aí porque eu trago muita fofoca, muita coisa boa e trago também coisas relacionadas à minha vida, né? Tem alguns vlogs aí que eu já postei. E não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, curtir, né? Aqui, comentar alguma coisa que ajuda muito no crescimento durante esse processo que eu estou assim. É um pouquinho difícil de estar trazendo vídeo todo dia, mas a gente vai tentar, né? Trazer no mínimo aí o tanto de fofoca possível durante a semana. Vamos começar esse nosso vídeo aqui de hoje. Pra gente começar, eu vou começar lá do começo. Desde que eu comecei a minha gravidez, né? Eu passei por um hospital pra começar meu pré-natal. E esse hospital não era um dos melhores, né? Era um homem e ele não era tão bom assim. Toda vez que eu chegava lá pra fazer as consultas, né? Ele sempre era muito grosseiro, estranho, não, como ele via minha parte íntima, né? Ele não tinha ali aquele negócio de conversar com você, falar o que vai fazer, só pegava e fazia e tal. E isso me incomodava. E eu tava numa fase muito ruim, né? Porque eu tava começando, então era enjoo direto. Meus 3 primeiros meses foi muito enjoativo, então foi horrível. E eu tenho uma amiga, né, que ela também, quando ficou grávida, ela passou por esse mesmo hospital, porque a gente mora no mesmo bairro, quer dizer, morava no mesmo bairro. E aí, como a gente morava no mesmo bairro, na época que ela engravidou, ela também passou por esse hospital, né? E ela também passou pelas mesmas coisas, só que ela teve problema na gravidez dela. Então, toda vez que ela ia lá e ela perguntava alguma coisa sobre a neném, o médico, ele simplesmente falava que a bebê dela ia de arrasta pra cima. E, tipo, quem é que é o médico que fala isso pra uma mãe? Ninguém fala isso pra uma mãe. Nunca deve falar isso pra uma mãe, ainda mais quando ela tá grávida, esperando ali, porque, querendo ou não, a gente espera por aquele momento, né? E era o caso da minha amiga. E aí, ela ficou mal, né? Então nisso ela foi procurar um outro hospital. E na mesma região que a gente mora, tem um outro hospital maravilhoso, que é justamente o hospital que eu fui depois desse. Porque quando eu falei pra ela, né, qual era o hospital que eu tava frequentando, onde que eu tava fazendo minhas consultas, ela falou, já tinha me passado o feedback não era dos melhores, tanto que o hospital já fechou, graças a Deus, né? Não tem como manter um hospital desse jeito. E aí, meu esposo, ele passava na frente desse hospital. Eu falei pra ele, olha, eu não me sinto bem com esse cara. Eu quero trocar de hospital, eu quero ir pra um hospital onde eu seja atendida por mulher, eu não quero ser atendida por homem. Tanto que eu me sinto muito mal, porque eu tenho também, né, minhas coisas assim lá no fundo. E eu não gosto de nenhum homem me tocando, a não ser meu marido. Então, eu falei pra ele, né, eu quero outro hospital, eu me sentir melhor se eu for atendida por mulher. Aí ele foi lá atrás de um dos bons e é um dos melhores daqui. E aí, por coincidência, é o mesmo que essa minha amiga que saiu de um hospital e veio pro outro, também foi pra lá, pra Paris. E aí ela me contou, né, que a experiência dela foi boa, que foi tudo tranquilo, só que diferente dela, diferente de mim, ela teve parto cesáreo e eu tive parto normal, né, que tá aí um ponto. Quem tem parto cesáreo tem mais tempo dentro do hospital e as coisas são diferentes de quem tem parto normal. Como eu tive parto normal, né, durante o período foi tudo tranquilo. E ainda quando eu tava fazendo as minhas consultas, me consultei lá até o final, e uma diferença já entrando aí nas diferenças que tem entre, né, Brasil e aqui. No Brasil, eu parei pelo SUS, tá? Eu não parei por hospital particular nenhum, desde o meu primeiro filho. Então, o primeiro filho foi pelo SUS, o segundo filho foi pelo SUS, tanto que os dois nasceram no mesmo, na mesma maternidade. Eu falo hospital, mas é maternidade, né? E aí, com o nascimento deles, né, um de um foi diferente do outro. O da neném foi um pouco mais parecido com o nascimento do meu primeiro filho, porque eu vou explicar depois. E o segundo filho já foi tranquilo, já mais natural, mais normal. E aí o dele foi, de todas, o dele foi mais tranquilo. E aqui eu tive por esse hospital. E o hospital, tá? Não é público, tá? O hospital é um hospital pago, é um hospital particular. Porém, aí entra um
benefício que o governo ele libera para as pessoas que engravidam. Ele libera um valor. Esse valor ele é pago somente uma única vez, né, quando é mulher engravida. E aí ela paga as despesas do hospital, ela paga consulta, paga remédio, tudo que for preciso nesse período, né, tá ali naquele dinheiro. Que é um dinheiro bom que entra, que você não precisa tirar do seu dinheiro para pagar as consultas, porque as consultas são caras, tá? Tem consulta aí que às vezes é cento e poucos mil won. E isso convertido, né, é caro, só que eu moro aqui, então, como a gente ganha em won, a gente não converte, né, para real. E aí, mas enfim, é caro e é pago, não tem sujo, não tem nada de graça, mas o governo ele dá um benefício que ajuda, isso já é maravilhoso. Essa médica, né, que me atendia em todas as consultas da neném, que começou a me atender em todas as consultas da neném, ela é a médica que fez o meu parto, ou seja, a mesma médica que faz o atendimento lá, né, das consultas, é a mesma médica que faz o teu parto, é o mesmo médico que faz o teu parto. Se você vai lá a primeira vez e você é atendida por ela, no dia do seu parto não é outro médico que vai fazer. Quem vai fazer o parto é ela. A não ser que seu parto seja um parto de emergência, né? Talvez você precise de cirurgia. E aí sim eu acho que é outro médico. Não sei como é que funciona, mas no meu caso foi ela que fez meu parto. Vamos lá pro dia do parto. Durante essa gravidez, eu tive muitos problemas, né? Coisa que eu não tive durante as outras gestações. Tanto que nas outras gestações eu trabalhei até quase parir. Então, eu nunca tive problema com andar, com comer, com qualquer coisa relacionada a isso. Sempre foi muito mais tranquilo. Só que nessa gravidez, eu engordei 20 quilos a mais, né? E a neném, ela é muito grandona. Tanto que ela nasceu com 3,750 kg e 51 centímetros. Ou seja, ela era enorme. Minha barriga também era enorme. E aí, isso fez com que eu tivesse dificuldade de ter a neném. Quanto também tivesse dificuldade antes do período, né? Porque eu cheguei a trabalhar até mesmo ali chegando perto dos 9 meses, né? Quando já estava completando 9 meses, eu ainda assim trabalhei, que eu trabalho de guia, né? Eu sou guia turística aqui na Coreia, então eu tive aí uma turma de clientes que era tipo 60 pessoas. Então foi trabalhoso e eu andei por vários locais e a gente quando guia aqui a gente anda muito, né? Esse trabalho é para quem gosta de andar. Então assim, a gente anda demais e passa muito tempo e isso é algo que dizem que é bom pro dia do parto, né? Porque o neném vem a jato, vem muito rápido e tudo mais. E tá bom. Eu acreditei que seria assim. Triste da minha, triste decepção. Outra coisa diferente, né, que aconteceu comigo foram as contrações. Eu nunca sabia quando eu ia parir, porque as contrações que eu tava sentindo era contração de teste. Então, toda vez que eu sentia muita contração, tinha dias assim que parecia que eu ia ter neném, ali tipo com 37 semanas, 38 semanas, e nada dela vinha, isso me deixava muito ansiosa. E aí a médica disse que ela estava marcada para nascer dia 8 de janeiro, né? Ela falou, ó, dia 8 de janeiro talvez seja a data ali prevista para ela vir. Só que quando a gente foi, né, quando chega no período de T, a gente já começa a ter, tipo, consulta a cada 15 dias, depois tem uma vez na semana. E quando foi para esse período de uma vez na semana, a médica viu que eu já estava já dilatando, né? Então tava perdendo líquido. E ela disse que então que ia esperar até o fim de semana. Se a neném não viesse no fim de semana, a gente ia induzir o parto, né? A indução de parto, ela é difícil porque em alguns casos a mãe tem que aplicar remédio para fazer com que estimule o neném a sair. E isso é ruim tanto para a mãe quanto para o neném. Então eu falei, Senhor, meu Deus, por favor, faça com que a neném venha antes da segunda-feira. Então tinha até o domingo para isso acontecer. E eu fiquei naquela ansiedade, meu Deus, por favor, por favor, por favor. E quando foi no domingo à noite, à noite não, no domingo de madrugada, 4 horas da madrugada, eu comecei a sentir contração, não contração forte, e começou a sangrar, né? Vamos esperar então. Nesse dia foi o dia que mais me deu sono. Mais me deu sono. Eu não conseguia andar, não conseguia me exercitar. E nas outras gestações que eu tive, quando eu vi, tipo assim, o tampão, ele não só saía, eu sentia cólica, e dessa vez eu não senti cólica, eu sentia cólica, e o tampão saía, e eu começava a andar, estimular e ajudar a neném a sair, então eu agachava, levantava, agachada, só que no dela eu não senti contração nenhuma, eu não conseguia sentir contração. Como eu não tava sentindo contração, assim, dor forte, né, minha barriga ela só ficava igual como se fosse a contração de treinamento, eu não sabia quando que eu poderia fazer, tipo, exercício, porque eu fazia exercício quando vinha contração. Quando vinha contração, eu me agachava e a neném, o neném ele fazia o resto, né? Que no caso foi tanto do Yuri quanto do Sodini, foi desse jeito. E da neném, não, eu não sabia quando começar a fazer o exercício. E foi um dos dias que eu fiquei mais cansada, assim, que eu não conseguia
é ficar em pé. Eu comia e dormia, comia e dormia. 7h50 da noite, tô deitada aqui. Minhas forças foram todas embora. Hoje eu tô muito sonolenta, eu não tô conseguindo aguentar passar muito tempo acordada. Não sei porquê, mas acho que ela tá usando toda a minha energia. Não sei se houve progresso, que tá indo ainda, mas assim, agora eu tô sentindo dor na hora que vem a contração, ou seja, então teve progresso. Só que eu não consigo andar, me agachar por muito tempo. Eu fico muito cansada rápido e me dá logo vontade de dormir. Aí eu vim pra cá pro sofá, vim sentar, né? Eu fiquei um tempo sentada, só que eu tava dormindo sentada e eu não tava muito confortável. E aí então eu deitei pra me dormir deitada. Passei o dia todo dormindo. E quando foi umas 10, 11 horas da noite, começou as contrações de verdade, começou a doer. Só que ela era aquela dor fraca, não era aquela dor muito forte que a gente tem no parto, né? Era aquela dor fraquinha, que começa ali, você começa a sentir, tipo como se fosse o início, sabe? E aí, nisso, ia de 10 em 10 minutos, né? Vinha a contração 10 minutos, depois vinha a contração 10 minutos. E aí eu fiquei, meu marido falou assim, quer ir pro hospital ou quer ficar aqui em casa e aguentar um pouco mais? Sendo que a gente iria ter que ir pro hospital, né? Tipo, a gente iria ter que ir pro hospital que já estava marcado para poder fazer a indução do parto. A gente ia ter que ir antes das 6 horas da manhã, né? E era tipo que 10, 11 horas da noite por aí. Eu falei, não, vamos esperar mais. E esperamos. E aí começou, né? De 10 em 10 minutos vinha a dor e eu pegava e tentava fazer alguma coisa para que ajudasse, né, a neném a sair. Só que nesses momentos eu fico preocupada. Por quê? Eu fico preocupada com a neném, de acontecer alguma coisa com a neném, entendeu? E como eu já tava sentindo contração desde de manhã, porém aquela dor ela não aumentava, eu ia ficar mais tranquila se estivesse no hospital. Então, na maternidade. Então falei pro meu esposo, né? Não, vamos pra maternidade porque eu acho que vai ficar melhor a gente ir pra maternidade por conta da neném. Ele, tá, então se tu se sente segura desse jeito, a gente vai pra maternidade. Ligamos pra maternidade, falamos que já estava com contração de 10, 10 minutos, se poderia ir e tudo mais. Beleza, fomos. Isso a gente chegou na maternidade, eu acho, se eu não me engano, era o quê? 2 horas da madrugada, por aí. Chegando na maternidade, a primeira coisa diferente e ruim pra mim assim ao mesmo tempo que poderia ter. Eu não tenho poder de escolha, ou seja, se eu ficar sentindo a contração, eu quiser trabalhar a indução para ajudar a neném a dilatar mais, eu não posso. Eu tenho que ficar deitada na cama, tomando soro e ela tem que ficar acompanhando ali o cardio da neném. Quando ela fez o toque em mim, ainda estava no início, ou seja, eu estava com 2 centímetros de dilatação. Nisso se passou 3 horas, mais ou menos, e começou, e aí elas foram fazer novamente o toque e eu ainda tava com 2 de dilatação, ou seja, não dilatou nada e eu tinha que ficar deitada ali. E a dor começou assim, muito forte, aí ela me deu outro remédio, né, que no caso o remédio era para indução, e a médica ela ia chegar às 6, ou seja, quando ela chegasse naquele momento, a gente já iria começar a trabalhar, né, pra ter a neném, porque tinha um horário ali. A médica chegou no hospital, tipo, 6 horas da manhã, 6 e pouco mais ou menos, e ainda assim não tava dilatando nada. E aí o que que acontece? É que vem a tortura, se prepare, porque eu nunca imaginei na minha vida sentir uma dor dessa. Eu acho que pelo fato da neném ser muito grande, ela deveria ter sido cesárea. Porém, ela foi normal. Eu queria ter tido ela normal, queria, mas foi muito dolorido pra mim. Foi igual a minha gravidez, a primeira gravidez que eu tive do Yuri. Porque na do Yuri, o Yuri ele era grande também pra mim. Era a minha primeira gravidez. Então não tinha espaço suficiente para sair o neném. E ainda assim, como na maternidade lá do Brasil eles forçam que a mulher tenha normal, né? Em último, penúltimo caso que eles vão lá e fazem cesárea, eu tinha que ter normal. Então, nesse dia do Yuri, elas subiram em cima de mim. A médica literalmente subiu em cima da minha barriga para que o Yuri saísse. E a médica estourou, o médico, né, no caso, estourou a minha bolsa. E ele fez um corte lá embaixo para poder o Yuri conseguir sair. E quando ele saiu, primeiro quando ele estourou a bolsa, a cor do líquido, né, saiu diferente. E já tinha passado do tempo do Yuri sair. Eu já tava sem força nenhuma, então foi necessário fazer isso para que ele saísse. E quando ele saiu, ele não saiu chorando, ele saiu praticamente sem vida. Levaram ele direto pra UTI, fizeram reanimação nele e ele teve que ficar na UTI, tanto que eu passei uma semana no hospital. E ele passou ali uns 3, 4 dias na UTI, depois melhorou, graças a Deus, e a gente continuou, mas foi tudo, depois que ele saiu da UTI, foi um pouco mais tranquilo, né?
No do Sou de Ninja foi tudo normal mesmo. Começou a contração, a gente foi pra maternidade, a contração foi, a dilatação foi desenvolveu tão rápido que a bolsa estourou sozinha, e eu já parti já pra sala pra ter ele, e foi tudo muito rápido. E da neném não foi, a da neném foi totalmente diferente, né? Foi mais parecido com a do Yuri. Por quê? Quando deu um certo horário que a médica ela viu que a minha contração estava forte, porém não estava dilatando do jeito que era para dilatar, ela começou a falar, faça força, e ela ia metendo o dedo lá dentro da minha coisa para estourar a bolsa, né? Para a bolsa se estourar para poder dilatar mais. E isso fazia com que eu sentisse mais dor e mais desconforto, né? Então, eu não pude fazer exercício para fazer a dilatação, para neném conseguir sair, e a médica ela tava me ajudando dessa forma, né? Então assim, ela fazia isso, aí dilatou, começou a dilatar, e a médica aí foi quando realmente entrei na fase da coroação, que é quando o neném vem. E quando eu entrei nessa fase, elas falaram, era tipo assim, umas 9 e pouco mais ou menos, quando chegou nessa hora. E elas falaram assim, é agora, vamos se preparar. Meu marido, nessa hora, ele estava comigo lá no quarto, né? Outra dúvida que fica muito aí, se a gente pode ficar com acompanhante ou não. Bom, meu marido, ele não saiu nenhum momento do meu lado, tanto que quando eu entrei em trabalho de parto, a médica queria expulsar ele de lá, falou, olha, você tem que ir pra ali pra fora pra esperar e tal. Eu disse que ele não ia sair dali, ele também bateu o pé, disse que não ia sair de lá, e a médica mandando ele sair, ele disse que não ia sair. E aí ela mandou ele só ir pra trás, assim, de mim, na maca, né, e ele ficou lá, segurando minha mão, me apoiando, e enquanto uma tava aqui na minha barriga, empurrando a neném pra baixo, pra neném conseguir sair, porque eu já não tinha força pra ela sair, porque ela era muito grande, ela é muito grande. Eu senti cada dor, dessa vez eu senti cada dor que eu, só de falar assim, chega, meu Deus do céu, arrepia. Eu senti a dor da minha coisa se rasgando. Então, eu não sei se foi rasgadura, eu não sei se ela cortou, eu não sei o que foi, eu sei que eu senti. E aí, uma médica em cima de mim, a outra lá, outra médica segurando minha perna, e a minha médica lá, né, ajudando a neném sair. Então ela ajudava assim na abertura, né, pra neném poder sair. E ela não esperava, tipo assim, um momento, entendeu? Então, tipo, isso foi uma das coisas que mais me pegou, porque foi muito, sabe, ele literalmente foi uma indução assim que eu nunca pensei que eu ia passar. E aí, o que mais doía era a médica que estava em cima de mim, a médica que estava metendo o dedo pra neném poder, né, dilatar mais rápido. Então, esse eu acho que foi assim, dos meus traumas, que eu nunca mais vou querer ter neném aqui, não. Tanto que, graças a Deus, a neném, ela veio menina, e esse era o nosso objetivo, ter uma menininha, né, então a gente fechou a fábrica por aqui, não vou precisar mais passar por isso. Mas foi bem difícil, não foi fácil. E assim, as médicas falavam pra mim, não grita, você não pode gritar. E eu não conseguia não gritar, porque doía muito. E não doía só por conta da contração e a nenê saindo, doía mais porque uma forçava a minha barriga, a outra metia a mão lá embaixo. Então isso fazia com que doesse muito mais. E pra mim foi muito difícil isso. Eu ainda não tinha passado por isso, então foi muito difícil isso. Depois disso, né, tudo normal, a neném nasceu, graças a Deus, chorou, nasceu perfeita, saudável, grandona, pesada. E ela, assim, foi emocionante. Naquele momento foi emocionante. Depois que ela saiu, tudo parou, né? Tudo passou, a dor passou, tudo passou. Só a médica lá futricando pra me costurar de novo. Só isso que doeu, porque eu não sei se ela aplicou anestesia, mas eu tava sentindo, né, ali ainda algumas coisinhas, e eu falava, pelo amor de Deus, para, tira a mão daí de baixo, que eu não aguento mais. Só queria que parassem de mexer lá embaixo, só isso. Depois disso, né, a neném, ela não fica comigo. Tá aí outra coisa, acho que a gente já tá na terceira, né, que é diferente do Brasil. A neném, ela não fica comigo, ela sobe pra área de bebês. A área aqui do hospital é a área onde a gente consegue ver os bebês. Ela não pode filmar. Né, que é uma área onde fica vários bebês, aí você consegue ir lá e consegue ver seu bebê. Meu esposo só viu ela naquela hora no quarto, né? Depois ele só vai ver ela depois que ela sair da maternidade, ou se a gente subir lá em cima e consegue ver só pelo vidro. Fora isso, não consegue ter contato. E eu queria, né, amamentar a neném, começar a amamentação mesmo no peito. Não queria aplicar fórmula nenhuma, nem nada pra ela. Eu tô olhando pra cá porque ela tá bem aqui do meu lado. Eu não queria, né, dar fórmula pra ela. Nesse primeiro dia, eles falaram que eu poderia subir lá pra ver a neném. Eu tava louca pra ver a neném, eu queria muito ver a neném. E eu passei o dia todo, meu Deus, que horas que eu posso ir lá, que horas que eu posso ir lá. E a gente tem que esperar eles ligarem pra gente poder subir, né, ter permissão pra subir e ver o neném. Então,
Nesse dia, eu peguei, subi e aí fui lá ver a neném. E eu tava tão assim, que eu queria dar de mamar pra ela. E aí eu falei pro meu marido, eu quero dar de mamar pra ela, eu não quero que eles deem suplemento nem nada pra ela não, eu quero dar de mamar. E aí ele falou, tu consegue? Eu falei sim, porque dentro do hospital eles priorizam mais o bem-estar da mulher. Então eles deixam o neném lá pra quê? Pra mulher ela poder ter aquele tempo de recuperação, né, pra ela não se esforçar, pra ela comer bem, pra ela descansar o corpo, porque o corpo ele precisa de descanso depois de tudo que ela passa, é algo assim, meu Deus do céu, eu fiquei me perguntando se todas passam pela mesma situação, meu pai, por isso que diz cada gravidez e cada parto é diferente um do outro, né, no meu caso foi assim. E aí, né, depois que a gente foi lá, eu fui e peguei ela pela primeira vez pra dar de mamar. Só que o problema é, eles não perguntam assim, eu posso dar fórmula ou posso dar leite? Você não tem essa escolha. E eles só perguntam se você quer dar de mamar, porque muitas mães escolhem, né, já começar a acostumar o filho desde ali só na fórmula. Tava lá, ela tomava fórmula. Então, antes de eles me chamarem para subir, para dar de mamar, eles já tinham dado uma quantidade pra ela de fórmula. Então, o meu tutu não era a primeira coisa que ela ia comer. E isso se tornou um pouco mais difícil ali, até mesmo pro meu leite estimular, né? Então, o primeiro dia foi bem difícil dela pegar. Eu fui lá, né, 2 vezes para dar mamar para ela e falei, toda vez no período dela mamar, vocês me chamem para dar mamar. E aí eu fui, né, no primeiro dia eu fui 2 vezes, no segundo dia eu já fui umas 4 vezes. Isso não conta a madrugada e eles não dão neném pra ti no período que você tá no hospital. Eles só dão neném pra você depois que você sai do hospital. Aí, gente, é sua história. E teve muita diferença pra mim, né, dentro da maternidade daqui e a maternidade do Brasil. Uma das coisas que eu não gostei foi desse tipo de indução, porque indução no Brasil é você se exercitar, você ter livre, né, ficar livre pra fazer o que você consegue fazer e eles só irem lá te checar pra ver se tá tudo bem com você, se tá tudo bem com o neném. E aqui não, aqui a indução você literalmente tem que fazer tudo que o hospital manda. Então isso pra mim foi um pouco mais difícil. O bom de tudo que eu sempre falo é que a neném tá aqui, que tá tudo bem com ela, que não teve nenhum problema com ela e eu também tô bem. Apesar do que aconteceu, eu tô melhor. Hoje já é o sexto dia que eu tive ela, amanhã faz uma semana. E assim, pra mim, eu tô bem, eu tô perfeita, tá tudo normal, não tô com problemas, né, pós-parto, não, tá tudo super tranquilo. E esse foi o meu relato. E agora eu vou responder algumas das perguntas das minhas seguidoras. Eu separei algumas perguntas aqui bem legais pra responder pra vocês. Eu tô assim porque eu tô dando de mamar pra neném e tô fazendo o vídeo pra vocês. Mas vamos lá. Uma das perguntas que mais estão me fazendo é: quando pretende mostrar a bebê? Bom, primeiramente, vamos lá. A neném, ela tá muito novinha ainda, ela não tem nem mês de nascida. E no momento eu quero focar só que ela fique bem, né? Que ela desenvolva bem, que durante esse período não aconteça nada, pelo menos até os 3 meses dela. Então, assim, por enquanto, não vai ter neném nem aqui, nem no meu Instagram, nem em canto nenhum. Amiga, qual a sua rede de apoio aqui na Coreia? Minha rede de apoio simplesmente é meu marido. Gente, a única rede de apoio que eu tenho aqui é meu esposo e minha sogra, tá? Eles se revezam pra me ajudar com as crianças dentro de casa. Meu marido faz tudo que dá pra ele fazer, ele faz. Ele arruma a casa, ele cuida das crianças, ele deixa já tudo no ponto pra que isso seja mais prático e fácil pra mim, né? Quando ele tem de sair, de eu fazer alguma coisa, colocar comida para as crianças. Eu tento também não ficar somente parada, tipo, só deitada na cama ou algo do tipo. Eu também cuido das crianças, dou comida para as crianças, brinco com eles, nada forçado, sempre tudo muito tranquilo. Antes da gente ter a neném, a gente preparou a casa já justamente para esse momento, tanto que a gente comprou tudo que poderia facilitar isso, lava-louça, para limpar o chão e passar pano, a gente comprou um robô que faz isso. Então, assim, fica tudo muito mais tranquilo, mais fácil pra mim, porque é só eu mexer no celular e tá tudo pronto. E aí, ele já deixa tudo ok, já no ponto antes de ele sair pra fazer qualquer coisa. Então, isso ajuda muito. Minha sogra faz comida, né, pra ter aqui em casa, então ela já faz comida pra semana toda, pra poder ter ali refeição todo dia pra mim, para as crianças comerem. Então, assim, eu aqui ainda tô tendo mais apoio do que eu tive quando eu estava no Brasil. E eu sigo desse jeito. Então, minha rede de apoio, tanto no Brasil quanto aqui, sempre foi meu esposo. O nome da neném. Esse também é uma outra pergunta. Bom, o nome da neném, ela é Yujin, tá? O nome da neném, ele foi construído em cima do nome dos meus 2 filhos. Yu de Yuri e Jin de Sojin. Então ficou Yujin, é o nome dela.
O nome dela tem o meu sobrenome e o sobrenome do meu esposo. Essa também é uma das perguntas que me fizeram, né? Sobre a questão do sobrenome do pai e da mãe. Vamos lá primeiro com o nome. E antes dela nascer, a gente chamava ela de Valentina, porque foi um nome brasileiro que a gente escolheu. Tanto que a gente, sempre quando vai falar, chamar ela pelo nome, a gente chama Valentina no lugar de Yujin, porque a gente já tá acostumado. Mas a gente tem aqui na Coreia um negócio de que quando a bebê tá na barriga, a bebê ela tem um nome, que é um apelido. Não é o nome dela original que vai ser quando nascer. O nome dela original geralmente só é feito depois do dia que ela nasce, porque tem ali uns cálculos que eles fazem. Agora, quando não é por essa opção, se pode escolher mesmo normal. Para quem mora aqui na Coreia do Sul e é casada com um coreano, e vocês dois, coreano com coreano, vai ter filho, pela lei você só pode dar nome ao filho, nome coreano. Agora, se você é coreano e casa com um estrangeiro, aí você pode colocar outros nomes no seu bebê, mas com a regra de sempre ser um nome curto, não um nome muito longo. Então, e aí você pode colocar tanto o sobrenome da mãe quanto do pai. No do coreano não, só leva somente o sobrenome do pai. E tanto os meus 3 filhos têm o sobrenome, né? Meu sobrenome, não tem só o do meu marido. E isso é uma coisa que facilita em questão de documentação no Brasil, viagem e tudo mais. E aí eu acho que isso facilita muito. Então, eu e meu esposo, a gente optou por colocar, né, o meu sobrenome. Então, todos os 3 levam meu sobrenome. E essa é uma das coisas que eu recomendo se você vai ter filho aqui. Coloque o sobrenome, coloque o seu sobrenome, não só o sobrenome do pai. Facilita em muita coisa. Esse foi o meu relato de parto. Espero ter falado tudo. Eu sou muito faladeira e eu gosto de detalhar as coisas, então por isso que o vídeo ficou longo, porque eu quis detalhar tudo aqui pra vocês. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, deixa aqui nos comentários, eu vou amar responder vocês. Eu sempre tô de olho nos comentários, sempre tô de olho no que vocês falam pra mim. Se vocês também quiserem recomendar, né, aí pra mim fazer react, pra mim fazer vídeos aqui relacionado também, falem aqui que eu tô aberta, tá? A qualquer tipo de conteúdo para colocar aqui no canal para vocês. Sempre vou estar postando tanto vídeos normais de react, como também vou postar vídeos da minha rotina, né? Aqui para quem gosta também. Então tem aí a playlist tudo separadinho que você vai poder ver, acompanhar o que você gosta de ver, não aquilo que você acha chato aqui no canal. E é isso, se você chegou até aqui, muito obrigada por chegar até aqui. Não esquece de deixar seu comentário, porque isso me ajuda muito no crescimento do canal. E agora a gente tem mais uma pra alimentar, né? Então você vai estar me ajudando mais ainda a chegar nesse objetivo, que é conseguir aí os meus primeiros 10 mil seguidores pra conseguir estar monetizando o canal. E é isso, né? Espero ter ajudado também com informações e te vejo no nosso próximo vídeo, hein? Bye, bye!